Então, bem-vindos ao episódio 0 de... Conta uma história. Eu sou o Misha. Eu sou o filho do Misha, o Francisco. E estamos aqui a fazer uma experiência, que é lançarmos os dois um podcast juntos. Quem é que foi a ideia, Francisco? Eu acho que a ideia foi minha. Nós ouvimos muitos podcasts, viagens longas, ouvimos podcasts de história, que é o que me interessa. Podcasts de história, exatamente. Eu tenho ouvido com muito interesse o The Rest is History, por exemplo. The Rest is History. Tom Holland e Dominic Sandbrook. O Tom Holland não é um ator. É, mas também é um historiador. Ele também faz isso? É o mesmo Tom Holland? Não é o mesmo. Ah, ok. É outro. É um historiador que até acho que esteve em Portugal há pouco tempo. E o Dominic Sandbrook. E depois temos o History Hit. Ok. Eu acho que esse não ouviste comigo ainda. Que é do Dan Snow. E o The Ancients, do Tristan Hughes, também é interessante. E há dias vinhamos ouvindo um em português, até pela primeira vez, não foi? O resto é história. Que é um bocado inspirado no The Rest is History. Sim. Portanto, estávamos a ouvir sobre um escritor russo muito famoso, que eu já nem sei o nome, mas pronto, que escreveu o livro O Arquipélago de Gulag porque passou 8 anos num Gulag e passou a vida dele a tentar expor isso. Exatamente. Vamos ver se arranjamos coisas um bocadinho menos deprimentes para falar, não é? É. E, passada esta introdução, vamos à musiquinha. O que é que achas? Pronto. E então, como é que se chama o nosso episódio 0? O nosso episódio de hoje é Conta uma história do Muro de Berlim. Portanto, falhámos logo na coisa de não falar de coisas muito deprimentes, não é? É. Mas a ideia foi tua. A ideia foi minha, mas nós somos parte do mês, também é uma parte da nossa história. É parte da nossa história e tem graça que digas isso, porque eu, na verdade, lembro-me de quando o muro caiu, ou por outra. Eu acho que me lembro, porque o teu avô, o meu pai, depois tinha comprado uma cassete de vídeo sobre a queda do muro, e depois a minha memória, eu tinha 6 anos quando o muro caiu, já não sei se vi a queda do muro, nós tínhamos televisão com parabólica, que era uma coisa que o teu avô também insistia, tínhamos televisão alemã, ou se vi depois nesses vídeos, que eu depois punha aquilo a dar e sempre me fascinou a história da queda do muro, mas hoje vamos começar um bocadinho antes. Mas é claro que é uma coisa nossa, porque nós temos um póster, uma foto de pessoas em cima do muro, porque o muro caiu, um caso entre aspas, quando foi que se disse, o muro de Berlim caiu. Ele caiu quase entre aspas nessa altura. Temos um póster com pessoas sentadas em cima do muro e um pedacinho de betão do muro. Temos e sabes porquê? Porque a avó, quando dava aulas de alemão, uma das aulas em que dava, explicava também um bocadinho a divisão da Alemanha e a queda do muro, e depois na altura o avô fez esse póster para ela levar para as aulas. Ela deu aulas de alemão? A avó dava aulas de alemão também, português e alemão. Muito giro. Para começar a falar do muro, tem que ser um bocadinho. Não é o vai dar grande à volta, mas. Não vai realmente. Mas tem que se começar um bocadinho antes. As Alemanhas foram divididas, ou a Alemanha foi dividida em 4 no fim da Segunda Guerra Mundial. Fim da Segunda Guerra Mundial. No fim da Segunda Guerra Mundial, os aliados, que eram, a saber, os americanos, os ingleses, os franceses e os soviéticos, ou os russos, vamos usar o termo indiscriminadamente, decidiram dividir a Alemanha em zonas de controle, ok? E na verdade, mal acabou a guerra, mal eles derrotaram na Europa os nazis, os italianos e todas as forças do eixo, e na Ásia os japoneses, sobretudo. O eixo era só, na verdade, a Alemanha, nazi, Itália e Japão. O eixo diz-se assim, Berlim, Roma, Tóquio. Mas havia outros pequenos países que se juntavam, forças que eram pró-nazis na Eslováquia, por exemplo. Okay. BRT, Berlim, Roma, Tóquio. Exatamente. E mal acabou a guerra, as forças aliadas começaram-se a desfazer um bocadinho. Deixaram de ser tão amigas depois de ter tido o inimigo comum. E a fronteira entre os dois grupos que se fizeram atravessa exatamente a Alemanha. Portanto, de um lado tu tens
os ingleses, os americanos e os franceses, Sim. a qual nós depois nos habituamos a chamar os aliados só. E do outro lado tens os soviéticos, ou os russos. Ficaram com uma parte até bastante maior da Alemanha do que dos aliados. Também a conquistaram mais um bocado quando Sim. chegaram onde as tropas se encontraram depois. No fim da Segunda Guerra Mundial. Mas sim, portanto, de um lado tu tens 3 zonas, então, 3 zonas de controle, do outro lado tens a zona soviética, e os 3 aliados ocidentais começaram rapidamente a coordenar-se e a trabalhar em conjunto, e juntaram até as suas 3 zonas numa chamada trizona, administrada em conjunto, em vez de administrar as zonas em separado, e do outro lado tinhas a zona soviética. O meu avô, o avô Franz, contava. Às vezes, eles, na zona onde eles viviam, em Baden-Württemberg, passava-se da zona americana, que era onde os meus avós e o teu avô, o meu pai, viveu, para a zona francesa e inglesa. Havia uns postos de controlo e não sei o quê. Mas depois isso acabou, as zonas juntaram-se. Eu só sei o nome em alemão, porque eu dei isto em alemão na escola. Juntou-se depois na BRD. BRD em alemão, português, por favor. Na República Federal Alemã, na RFA. Mas já lá vamos. Primeiro as zonas juntaram-se. E o que é que acontece? Não só os aliados tinham dividido a Alemanha em si, mas também tinham dividido a capital, Pois. Berlim. E pronto. Berlim. Berlim também está estava dividida a meio, pronto. mas tem uma particularidade. É que Berlim está rodeada da zona Pois. soviética. Temos aí um dilema para... E então o que é que acontece? Berlim é uma ilha, a trizona dos aliados é uma ilha no meio da Alemanha de Leste, ou daquilo que devia ser a Alemanha de Leste e que era na altura a zona soviética, e rapidamente os aliados se desentenderam a tal ponto que durante quase um ano, ou mais ou menos um ano, entre 48 e 49, portanto 3 anos depois da guerra ter terminado, a guerra terminou em 45, recordo, os soviéticos decidiram bloquear Berlim e impedir que caminhões, tropas, mantimentos, etc., atravessassem a zona soviética para ir abastecer a Berlim ocidental. Pois. E esse chamado bloqueio de Berlim teve uma repercussão enorme nas relações entre os aliados, mas também teve para a população de Berlim. E como é que os aliados safaram a coisa? Através de uma ponte aérea. Eles carregavam tudo o que era preciso em aviões para abastecer Berlim Ocidental. E há uma imagem que nós vamos tentar depois meter nas show notes, ou lá o que há. Sim, para mostrar. Para mostrar, por exemplo, da população, sobretudo o que é que se vê muito nesta fotografia. Crianças à espera do avião que vem abastecer. E estes aviões tinham um nome muito curioso, sabias? Em alemão chamavam-lhe Rosinenbomber, ou seja, bombardeiros de uvas passas. Porque eles associavam àqueles aviões doces, fruta, coisas boas que apareciam. Os aliados eram espertos nestas coisas e, aliás, o teu avô contava também que os soldados americanos partilhavam muitas vezes chocolates com as crianças quando eles viviam, quando eles ocuparam a terra onde o avô vivia. Mas uma das coisas que eles também traziam eram coisas para as crianças. Portanto, traziam mantimentos para a população. Era preciso tudo. Sim. Comida, sobretudo carvão, que era uma coisa muito importante na altura, Pois. para aquecer, para criar Bem, energia. Eu nasci em 2003, eu não sei o que é isso. Carvão, pronto. Era muito importante Sim. para as pessoas alimentarem, conseguirem cozinhar, aquecer as suas casas e eventualmente produzir energia. E traziam comida, mantimentos para os soldados, aliados, que estavam lá, estacionados, os ocupantes, e para a população. Pois. E estes Rosinenbomber, estes bombardeiros das uvas passas, foram um símbolo digamos assim, do compromisso aliado em manter Berlim Ocidental uma cidade livre e não uma cidade que fosse absorvida pela zona soviética. E ainda estamos a falar antes da Alemanha ou das Alemanhas serem fundadas. Porque as Alemanhas só são fundadas... Eu acho que já falei no nome muito cedo. Não te preocupes, em 49. Portanto, uns meses depois do fim do bloqueio a Berlim, as três potências ocidentais decidem permitir a formação da RFA, como tu dizias, da BRD. Portanto, a BRD, ou a República Federal Alemã, tem no seu nome o conceito de Bund, a Bundesrepublik. Sim. Sendo, portanto, Bund é uma espécie de união. E união de quê? De Estados, que são creio que 11 Estados federais do Ocidente. Creio que ainda é o mesmo nome hoje da Alemanha. É o mesmo nome hoje da Alemanha, exatamente. Mas depois, durante muitos anos, para se distinguir, usava-se West Germany. E tu compravas um rádio da Grundig e vinha por baixo, Made in West Germany. E era uma coisa até, as pessoas associavam aquilo a grande qualidade, marca, etc. E
Eu associo isso quando ouço falar em não soviético. Exatamente. E o que é que na altura é importante reter? A lógica de federação, eles são 11 Estados relativamente com muita independência ou com muita autonomia, que era a tradição alemã. Desde o tempo do Sacro Império e depois na República de Weimar, que foi a primeira coisa que os nazis destruíram quando tomaram o poder. Foi a autonomia dos Estados. Acabou. Exatamente. Na chamada, a palavra em alemão não sei como é que se traduz, mas é Gleichschaltung, em que todos os Estados tinham que responder ao governo central. E a primeira coisa que a nova República Alemã, logo no seu nome e na sua função, tem é exatamente o poder e a autonomia dos Estados contra um governo central demasiado forte. A capital não podia ser Berlim, porque era dividido, era rodeada. Era pequena. Podia em qualquer momento ser invadida. Eles fizeram a capital em Bonn, perto de Colónia. Diz-se porque o Konrad Adenauer, que era o líder da CDU e que foi depois chanceler há muitos anos, que era o partido mais votado, era de Colónia para ficar perto de casa. Mas isso é outra história. Não sabemos. E portanto, logo a seguir, os russos ou os soviéticos autorizam e mandam fundar a RDA, República Democrática Alemã. Democrática não tem nada, mas pronto. É mais ou menos sabido. Quando o nome democrático aparece... já acabou. Pronto. no Esquece. nome do país. Democrático, tens a tua democracia na China. Também não tens, mas pronto. E o que é que acontece? Uma das coisas que acontece logo é... há um partido unitário na RDA, que é o Partido Socialista Unitário, SED, Sozialistische Einheitspartei, que é a fusão obrigatória entre o Partido Comunista e o Partido Social Democrata, na zona oriental, na Alemanha de Leste. Os sociais-democratas que se vão deixar fora. Não, eles ficaram... Foi uma coisa forçada, muitos fugiram, muitos não concordaram, houve quem concordasse, houve os colaboracionistas, era para dar uma ideia de união, porque os sociais-democratas e os comunistas, no fim da República de Weimar, combatiam-se a sério também. Os comunistas chamavam aos sociais-democratas sociais-fascistas e coisas assim. As Alemanhas são fundadas e as coisas vão trabalhando, lado a lado. De um lado, temos uma Alemanha virada para o Ocidente e virada para a Europa, e do outro lado temos uma virada para o Leste e para Moscou. Há uma coisa que, a partir de 52, começa a haver fronteiras a sério. Porque do lado de leste começa a haver a sensação que há muita gente a fugir. Mas em Berlim a coisa não é tão fácil de fazer, porque Berlim tem pessoas que trabalham de um lado e vivem do outro, as linhas de comboio, as linhas de água estão todas interligadas, não é a possibilidade de fazer uma fronteira, portanto não há fronteira. Então, se no resto das Alemanhas e no resto da Alemanha de Leste se torna muito difícil de fugir para o Ocidente, em Berlim isso ainda é possível. Ainda é possível. Se calhar vale a pena aqui dizer só, em 53, em julho de 1953, houve uma grande greve dos operários de Berlim Leste e tiveram de chegar tanques russos para parar a greve, assassinaram pessoas e houve muitas pessoas mortas para terminar a greve. A greve tinha que ver com o aumento da cota de produção e baixa dos salários, não interessa assim muito. Tem graça isto porquê? Porque o dia 17 de julho passa a ser o feriado nacional na RFA, na Alemanha Federal. Os alemães do lado ocidental usam o 17 de julho, que é o dia em que há uma greve, em que em Berlim e em muitas outras cidades, que há 500 e tal manifestações ao longo da RDA, a liderança da RDA fugiram para o quartel-general dos russos em Berlim, cheios de medo, e os alemães do lado ocidental atribuem tanto simbolismo a isso que fazem com que isso seja o seu feriado nacional, como o nosso 10 de junho. E só depois vai ser alterado nos anos 90, com a reunificação alemã, e o feriado passa a ser o 3 de outubro, que é o dia em que as Alemanhas se juntaram. E, portanto, continuava a haver, através de Berlim, uma grande fuga. Estima-se que entre 49, portanto, a fundação das Alemanhas, e 61, que é a construção do muro, 2,7 milhões de pessoas fugiram de lá, do leste, para o lado ocidental. E sabes qual é o maior problema? É que eram os mais novos, eram os que tinham estudado mais, eram as pessoas mais capazes, eram os engenheiros, os professores, estás a ver? Eram as pessoas que faziam a diferença numa sociedade e eles não podiam votar lá, mas dizia-se que votavam com os pés. Que era, pegavam nas malas e iam-se embora. Então, eu estou à espera que tu chegues a esse ponto para contar aqui uma coisa que depois eu acho que tu também ias contar, agora conto eu. A partir daí, as fronteiras passou a ser
para lá das fronteiras entre Alemanhas, começou a ser o que chamada Cortina de Ferro. Sim, exatamente. Portanto, porque divide o Pacto de Varsóvia da ONU. Da NATO. NATO. Certo. E Sim, eles costumam-se dizer que a Europa tinha uma cortina de ferro porque era impossível passar de de um um lado lado para o outro. comunismo, do outro lado capitalismo. Certo. E a liderança da Alemanha de Leste está desesperada com esta fuga e tem que arranjar uma solução para isto. E a solução foi a construção do Muro de Berlim. E vamos aproveitar, vamos fazer agora um pequeno intervalo. Ok. Tens depois aí as minhas notas que eu agora vou contar a parte da história. E voltamos do intervalo, grande musiquinha. O nosso artista musical é também aqui o Francisco, já agora. E voltamos, estava eu a falar que decidiu então construir o muro. Muro porque havia muita gente a fugir. Eu tenho aqui uma coisa para contar, que a partir daí o Stalin, que era quem estava a tratar, porque a União Soviética estava a influenciar a RDA, obviamente, então ele tentou fazer um pacto com a RFA, reunificar as Alemanhas, fazer um tratado de paz, eleições livres para a Alemanha toda, só que o novo país não podia ter uma aliança militar contra nem a União Soviética, nem depois o resto dos aliados. Portanto, mas eu também ouvi dizer que o Stalin fez isso quase como uma armadilha. Isto não foi agora, tinha sido uns anos antes. Portanto, o muro, estávamos a chegar a 61, mas em 52 isso aconteceu. Há uma proposta de Stalin, aliás, em 61, quando nós estamos, o Stalin já tinha morrido. Em 52, o Stalin faz uma proposta de reunificação das Alemanhas, que é vista do lado ocidental como se tratasse de uma armadilha. Assim. É ou não, francamente, os historiadores têm que decidir. Uma coisa é certa, estamos a falar de uma proposta vinda de quem já tinha criado e apoiado a criação de um governo de país único, de partido único, a criação a destruição de todas as estruturas democráticas, as prisões políticas. Eu acho, sinceramente, também para comigo mesmo, que ele não faria isso de verdade. Quem é que vai votar num partido comunista acima de um partido capitalista? Quer dizer, se ele quisesse continuar a ter algum tipo de influência, não fazia isso, porque ninguém vai votar num partido comunista sobre um capitalista. Portanto, quase evidente que era uma armadilha, realmente. O que se sabe, de facto, é que as pessoas estavam a fugir do lado de lá para o lado de cá, e essa nota, ou essa proposta nunca foi aceita. Se era legítima ou se era de boa fé ou não, fica para os historiadores avaliarem. Uma nota curiosa sobre a construção do muro é que umas semanas antes, ou uns meses antes, creio que 2 meses antes, tinha havido um festival acho que era de desporto, um festival de jovens em Berlim. Em Berlim Oriental, em Berlim Leste. E uma jornalista pergunta, na altura, ao secretário-geral do Partido Único, do Partido Comunista, da RDA, que era, no fundo, o supremo líder do país. Então, ao secretário-geral e tal, diga-me uma coisa, vê-se que há muita gente a querer ir embora, acha que vai ter que haver uma fronteira entre os dois Berlins também? E ele responde assim, porquê? Então está-me a perguntar se estamos a querer desviar os nossos recursos para construir um muro? É isso que está a perguntar? Não, os operários de Berlim estão a reconstruir a cidade, etc. Eu tenho assim uma espécie de ato falhado, sabes? Uma resposta demasiado concreta. Tipo, o quê? Mas foi um muro? Não. Um muro, não. Foi literalmente isso. E isto foi 2 meses antes. E na noite de 12 para 13 de agosto de 61 sai a ordem. Aquilo tinha sido preparado tudo em segredo, nomeadamente o arranjar o material necessário, etc. Fecharam as fronteiras com tropas e começaram a construir o muro. Há uma imagem muito conhecida alemã, que é um soldado que, quando o muro, por exemplo, era só arame farpado, e com soldados, um soldado que vê famílias ser separadas e salta para a RFA. Nós vamos tentar também introduzir esta foto É muito conhecida na Alemanha. nas show notes, mas é exatamente o que estavas a dizer. Durante a existência do muro, conseguiram 5.000 pessoas, estimadamente, fugir de 10.000 que tentaram.
A maioria dessas pessoas usou documentos falsos e suborno e houve muita gente que morreu e houve gente que passa a filme e acho que até há 1 ou 2 filmes feitos sobre isso. Uma foi que passou numa zipline, 2 famílias que juntaram, fizeram um balão de ar quente, acho que nem foi por o muro de Berlim, aí foi um caso diferente. Foi entre as Alemanhas, não foi em Berlim. Sim, o que vale a pena recordar é que isto não era nenhuma aventura sem risco. Tentar fugir, depois do muro ou das fronteiras, era enfrentar uma fronteira armada, com soldados armados que tinham a ordem de atirar, a matar, se necessário. Estávamos a falar de fronteiras com cães, com minas, com sistemas automáticos de morte e, portanto, morreu, de facto, infelizmente, muita gente. Em Berlim estamos a falar de cerca de 130 mortos. Na fronteira toda, cerca de 800, entre as duas fronteiras. Houve túneis, a história dos balões é muito engraçada, de facto. Já foi nos anos 80 ou no final dos anos 70, creio eu, 2 famílias que eram muito amigas. E até isso era perigoso, porque estamos a falar de um sistema que tinha polícia secreta em todo o lado e que podiam-se, para qualquer... Tu nem com os teus amigos... A Stasi em alemão. A Stasi, exatamente. Exato. Tu nem podias confiar nos teus amigos, podiam-te denunciar e tu seres preso, vinham-te buscar de noite e nunca mais ninguém sabia de ti. Neste caso, estas 2 famílias juntaram-se e conseguiram... Tinham confiança suficiente, construíram não só um balão, como 2, porque o primeiro não funcionou, e arranjaram um esquema de arranjar o material e conseguiram sim encher um balão de ar e fugiram. E quando aterraram do lado lá, nem sabiam muito bem onde estavam, só quando viram os uniformes da polícia, creio eu, das fronteiras, é que perceberam que tinham caído do lado em que caíram. Eu acho que já estou tarde para falar disto, que isto aconteceu já há algum tempo. Diz. Entra na nossa conversa. O filme Música no Coração passa-se no início da... Não, esqueçam, isto é para outro episódio. É depois para outro episódio. Já vamos trabalhar no outro episódio. Isto é depois para outro episódio. O que é que vale a pena ainda aqui dizer? A dada altura, eu li uma vez, há uns livros engraçados sobre isso, um deles que é o Stasiland, de uma jornalista australiana, salvo erro, eu depois coloco nas notas. A dada altura, isto parecia os 2 blocos, de um lado o Pacto de Varsóvia e a NATO, ou o mundo capitalista e o mundo comunista, ou o primeiro mundo e o segundo mundo, como quisermos chamar essa divisão, parecia que é uma coisa que ia durar para sempre. E as pessoas na RDA viviam com a Stasi, viviam com o muro, viviam com as fronteiras, viviam com o facto de não terem a liberdade de imprensa, a liberdade de escolha nas suas vidas, etc., como se fosse o destino e como se isto fosse inevitável. O que começa a acontecer nos anos 80, depois, primeiro na Polónia e depois passa-se por outros estados do bloco do Pacto de Varsóvia, é que começa a haver a capacidade das pessoas se organizarem, se juntarem, seja em sindicatos, como foi na Polónia, seja em torno da igreja, como foi na RDA, grupos de cidadãos, seja o que for, conseguem-se começar a organizar e a criar muito mal e muito estrago para os regimes dos partidos comunistas. E o que acontece na Alemanha é que os alemães não podem viajar para fora do Bloco de Leste, mas podem dentro do Bloco de Leste, fazem férias, por exemplo, nos lagos da Hungria, vão para o Mar Negro na Roménia e fazem essas férias. E na Hungria começa a haver a abertura de fronteiras. Antes de começares a dizer isso, porque senão já confundimos muito, eu queria dizer aqui uma coisa engraçada. Estás a dizer que, na verdade, um lado da Alemanha é de direita, o outro lado é de esquerda, um país de esquerda. Só que estão os lados trocados no mapa mundo. O lado que é de direita está na esquerda, o lado que é de esquerda está na direita. Mas não confundas isso. A Alemanha é a República Federal, a Alemanha Ocidental teve muitos governos de esquerda, nomeadamente o SPD, que foi um dos que foi obrigado a juntar-se ao Partido Comunista do lado da RDA, para se fundir. O SPD foi governo durante muitos anos e talvez a pessoa que mais simboliza a vontade de unificar Berlim seja o Willy Brandt, que foi presidente da Câmara Municipal de Berlim Ocidental e depois chanceler da Alemanha.
infelizmente teve que depois abandonar porque tinha um espião da Stasi no seu gabinete. Não lixou. Mas sim, se olharmos para o mapa mundo, está à direita o Bloco de Leste e à esquerda o Bloco Ocidental. Não faz muito. Pronto, estava eu a dizer, sim. Portanto, a Hungria começa não. a... Ainda tenho mais uma coisa. Diz. Que é uma das minhas curiosidades que eu apontei aqui. Que é, dos cidadãos da Alemanha Ocidental, estamos a falar da RFA. Cidadãos, exato. Cidadãos. Podiam viajar para a RDA como turistas, mas da RDA não podiam. O dinheiro da RDA, não, da RFA, que era o marco alemão nessa altura, não era? Valia muito mais do que do outro lado, que eu já nem sei o que era. Só que os visitantes, para poderem comprar lá coisas, tinham de comprar com o câmbio de um pão. Sim, isso era uma das maneiras que a RDA tinha de tentar ganhar algum dinheiro, que era que tu podias visitar como turista, ou como habitante de Berlim Ocidental, a dada altura, ao início isso não dava, mas depois passou a dar, mas eras obrigado a trocar um para um, e eras obrigado a trocar uma determinada quantia, e no fim não podias trocar de volta. Era um impostozinho para financiar o regime, é verdade. Como é que isto acaba? Porque o nosso tempo também já se está a aproximar do fim. A Hungria começa a abrir. Em Praga, na Checoslováquia, na altura, os alemães de leste invadem literalmente o terreno da embaixada da Alemanha Ocidental, da RFA, invadem e ficam lá à espera a pedir asilo. E de facto depois isso é conseguido, conseguem e o Estado alemão consegue negociar com a Checoslováquia. Isto também acho que tem uma imagem que também devíamos pôr. É fabulosa, sim. E aliás o vídeo do Ministro dos Negócios Estrangeiros a dizer às pessoas é uma coisa de arrepiar. E portanto as pessoas começam a arranjar maneiras de fugir. Já não basta proibir as viagens para o Ocidente, de repente também as pessoas não podiam ir à Hungria ou à Checoslováquia. Era impensável fechar a Alemanha numa prisão gigante, a RDA. E então a liderança da RDA reúne-se e a dada altura decide, ok, vamos arranjar uma maneira de fazer visitas, de autorizar viagens. E isto já existe, o nosso país já existe há 40 anos, as pessoas vão voltar e tal, quem for vai, que se lixe. Qual é o problema? Eles decidem isto, mas o porta-voz, que é a pessoa que depois vai falar na conferência de imprensa, não está presente durante a discussão. Foi uma ideia genial, sinceramente. E na discussão é decidido como é que a coisa é implementada e vai haver uma necessidade de haver de informar os postos fronteiriços, como é que se faz isto, etc. Passaporte eventualmente. E então ele chega à conferência de imprensa e recebe as decisões do Comitê Central, toma lá, e ele vai lendo. E a dada altura diz, pronto, e foi também discutida a possibilidade de permissão de viagens sem visto para o estrangeiro. Isto só para clarificar, eles não proibiam as viagens, só que eles diziam, tens de ter um visto para sair. E nunca te davam um visto. Portanto, isto era muito cínico também, não é? Havia assim uma espécie de cinismo. A RDA é uma União Soviética à pequena escala. Mas é que há mesmo à pequena escala. Nós vamos fazer um episódio que explicamos que a União Soviética era também assim, mas era completamente diferente. Era muito pior. Muito mais mau. Não é gramática perfeita. Vamos ver se lá chegamos. Ele recebe o papel e lê, pronto, e vamos permitir. Portanto, foi decidido também autorizar as viagens sem visto. E há um jornalista que lhe perguntou, camarada, lá como é que eles chamam, aos membros do partido. A partir de quando é que é autorizada essa autorização entra em vigor? E ele mexe assim nos papéis. Bem, eu acho que é a partir de já. E com isso desencadeou a maior onda humana de cidadãos, sobretudo em Berlim, mas em vários pontos da RDA, para as fronteiras. A dizer, nós vimos na televisão, na conferência de imprensa do Comitê Central, que vai ser autorizada as visitas. E eram centenas, e depois eram milhares, depois eram dezenas de milhares, à porta de uns tipos, dos guardas que estavam habituados a que ninguém questionasse o poder do Estado, estavam ali. E eles disseram, nós queremos sair, nós queremos ir ali, mas nós voltamos. Eu tenho que ir trabalhar. Há umas imagens e há um ministro que diz, eu tenho que trabalhar, que eu vou lá ficar a fazer o quê? Só quero dar uma volta, ver como é que as coisas são. As pessoas só queriam ver as montras, queriam ver se era verdade que ao lado da miséria que eles viviam, havia, do outro lado da fronteira, havia abundância e liberdade. Sim.
E quando a dada altura, depois eles ligam, os tipos de jogadores fronteiriços ligam para as sedes, para o Ministério da Defesa, como é que não é? E por iniciativa própria decidem abrir, não conseguem aguentar a massa humana. Ainda há umas tentativas de fazer de conta que... Olha, toma aqui um carimbo, depois não podes entrar, está feito. Há isso. Ficas para aí. Mas depois as pessoas conseguiram todas voltar, só que a partir daí foi impossível parar. Pois. Isso foi a 9 de novembro de 1989, que é a data em que as pessoas pensam que foi a queda do muro. Não fisicamente, mas na cabeça das pessoas. Ainda nem hoje foi fisicamente. Há zonas, mas... Há zonas onde o muro de Berlim é o muro de Berlim. Está todo grafitado. Alguns grafitistas até são até bastante bonitos. E sabes que há em Portugal também uma secção do muro no Santuário de Fátima. Sim. Há lá uma secção do muro, tem a ver com a paz. Depois um dia vemos. Mas isto para dizer, as coisas acabaram porque as pessoas simplesmente... Houve ali um clique e foram todas e ninguém quis levantar, felizmente, armas contra a multidão. E arriscaram um banho de sangue. Mas as coisas estavam a acontecer em todo lado, ao mesmo tempo. Nos piores e nos melhores e nos governos comunistas estavam todos a cair. Sim. E, portanto, a RDA não durou um ano depois da queda do muro, ou dessa abertura das fronteiras. Em 3 de outubro de 1990, os 2 parlamentos votaram e aprovaram a reunificação. E cumpriu-se assim aquilo que era o desígnio da lei fundamental, ou se quisermos dizer, da Constituição da RFA, que era reunificar as Alemanhas. E esse processo depois tem outras histórias que podemos contar a outra altura, mas hoje era só. E já nos durou aqui um tempo a história do muro de Berlim. Agora que chegamos ao fim, quero fazer aqui uma última coisa. Ainda hoje dá para ver do céu, do espaço, que Berlim ainda não é igual. Ainda tem a iluminação à noite de Berlim é diferente do leste do oeste. Para o ocidente, acho que sim. No lado tem um ar mais esverdeado, no ar de oeste, e no ar de leste tem um ar mais amarelo. Tem a ver com as lâmpadas que cada lado tinha usado para iluminar. Eu dei isso quando eu dei o muro, a RDA, o muro de Berlim e isso, Aprenderam isso vocês? Vimos essa imagem, por exemplo. Muito bem. Resta-nos então terminar este episódio 0. Vamos ver se vamos fazer mais ou não. Para já fica este só para nós, não? Sim. Vamos ver. Para já. Para já. E obrigado se alguém ouvir isto. Estamos sempre disponíveis para dicas. E isto foi o Conta uma História do Muro de Berlim.